Muito bem, meus queridos e minhas queridas, vamos lá à aula de hoje, onde eu vou fazer basicamente uma peça com um hambúrguer. E desde sempre, desde o início, eu falei para vocês que o que eu quero, o meu objetivo aqui, não é simplesmente fazer vocês aprenderem a manipular e repetir os meus movimentos. Eu quero que vocês saiam daqui ou entrem ainda mais aqui com o objetivo de aprender as técnicas para fazer manipulações e outras coisas no tempo de vocês, com as imagens de vocês, com as próprias pernas. Entendeu? Então, meu objetivo não é e nunca será ensinar vocês a repetir os meus movimentos e fazer a mesma coisa que eu estou fazendo. Por isso, pensando nisso, eu criei essa aula aqui com o objetivo de, além de te ensinar técnicas, eu quero que você tenha oportunidades. Eu quero que você tenha opções ao sair dessa aula e de outras aulas minhas, opções de captar clientes. Bem, a pandemia veio aí desde o ano passado, do ano retrasado, na verdade, né? Já são 2 anos que a gente está nessa peleja. E o que acontece? O que aconteceu? Muita gente começou a trabalhar em casa, muita gente começou a se virar, e o brasileiro é mestre em se virar. Então, o que gerou essa pandemia e toda essa situação, o que gerou de novos empregos informais e autônomos não é brincadeira. Muita gente fazendo hambúrguer em casa e vendendo só no delivery, ou salgados, ou doces, enfim, muita gente trabalhando em casa com comida e vendendo. Então, essa aula aqui é muito mais do que uma aula de manipulação. Essa aula aqui é uma aula de oportunidade. Você pode sair daqui com uma oportunidade e um conhecimento de chegar em alguém, algum amigo, algum conhecido ou qualquer outra pessoa que abriu uma hamburgueria pequena ou está fazendo um hambúrguer em casa para vender e oferecer o seu serviço para essa pessoa, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar com vocês é, antes da gente partir para manipulação com imagens mais caseiras e não tão profissionais, eu vou mostrar para vocês algumas das imagens. Na verdade, deixa eu pegar aqui. 2022. Aqui, essa pasta aqui são os meus clientes, tá? E aqui é um cliente meu aqui de Anápolis, da minha cidade, tá? E essas fotos aqui eu tirei, tá? Eu tirei essas fotos. A foto que eu vou analisar com vocês antes de fazer alguma coisa é essa, e vamos analisar essa aqui também. Essas são duas fotos que eu tirei, tá? São duas fotos próprias. Eu fui lá no estabelecimento com a minha câmera. É uma T6 bem básica, é profissional, é semi-profissional, tá? Da Canon, é bem básica, mas tira fotos, como vocês podem ver, bem legais, tá? Então, eu fui lá com uma iluminação bem tranquila também. Essa foto foi tirada com uma iluminação melhor, tá? Mais profissional, porque não tinha só eu tirando foto, era eu e um parceiro. Hoje eu não tenho mais essa parceria, mas eu continuo tirando fotos. E aí ele tinha muita iluminação, muita luz, tá? E inclusive tá tendo uma obra aqui do lado, então se vocês estiverem ouvindo aí a maquita, me perdoem. Vou tentar isolar ao máximo o som aqui, mas eu só não consegui estar em live hoje, no dia que eu estou gravando essa aula, por causa dessa obra. E aí eu comecei agora porque eu pensei que ela tinha acabado, mas não, eles são incansáveis. Vamos lá. Bem, essa foto tinha mais iluminação, então vocês podem ver que tem mais pontos de luz, né, no hambúrguer e tudo mais. E essa foto aqui, deixa eu tirar o efeito RAW dela. E essa foto aqui, tirar todo o resto, né? Tudo isso aqui faz parte da composição. Deixa eu tirar tudo. O controle não existe aqui, na verdade. Eu que coloquei a iluminação dele, tudo. Vou deixar somente o sanduíche, a foto do burger. Beleza? Nesse dia aqui, eu tirei essa foto. Inclusive, esse da foto aqui é o parceiro que tirava foto comigo também, tá? Ele é um fotógrafo excepcional. Eu só sou um fotógrafo que tira foto quando precisa, mas eu tirei essa foto
beleza? E uma coisa vocês precisam entender. Quando a gente tira foto com uma câmera profissional, com iluminação profissional e tudo mais, mesmo assim, muitas vezes a gente não tem controle sobre o produto que vai vir para a gente tirar a foto. A gente não tem controle sobre o que a gente vai trabalhar. E olha só a diferença. Foi exatamente essa a foto que eu tirei. Tá bonita? Cara, realmente tá bonita, mas o queijo não tem tanto brilho, o queijo perdeu volume, o bacon tá pálido, tá? A única coisa aqui que eu acho que tá bonita de verdade em cor, em termos de cor, primeiro, o pão aqui em cima tá muito bonito e o tomate e a alface também tá muito bonita. O que é suculento, que é a carne, o queijo, o bacon, não estão suculentos aqui, parece que tá tudo muito seco. E aí eu fiz esse ajuste aqui para deixar tudo um pouco mais atraente. E eu acho que funcionou um pouco, certo? Porque é o seguinte, eu quero analisar alguns pontos aqui para vocês, porque essa análise é crucial para quando a gente for pegar uma foto mais menos profissional, uma foto tirada do celular, talvez do seu cliente, ou você mesmo fala para o seu cliente, eu vou aí tirar uma foto, mas eu não tenho uma câmera, mas você tem um celular, vai lá e tira com o celular, entendeu? Quando a gente for pegar uma foto assim no Google mesmo, vocês vão perceber que essa análise que eu vou fazer aqui agora vai fazer todo sentido na hora de produzir com as fotos ruins também, ruins entre aspas, tá? Então é o seguinte, o que eu pensei aqui quando eu comecei a fazer esse tratamento? Primeiro, vocês podem ver um antes. No antes, o pão aqui tem algumas falhas. Mas ninguém percebe isso. Pessoal, inconscientemente, quando você vê uma foto assim com um pãozinho perfeito, tudo perfeitinho, o seu cérebro funciona para esse hambúrguer como funciona para um hambúrguer do Burger King. Ou vocês acham que as fotos do Burger King são exatamente aquilo que vocês veem no outdoor, por exemplo? Não são, entendeu? Então vocês têm que entender que você pode, nos mínimos detalhes, achar que não vai fazer tanta diferença assim, mas vai fazer diferença, tá? Acreditem em mim, façam a limpeza da imagem o máximo que vocês conseguirem, porque no inconsciente da pessoa, quando ela bate o olho naquela imagem, ela consegue ver algo próximo à perfeição, ao que ela deseja naquele momento, beleza? O que eu fiz aqui? Eu ajustei, né? Eu tampei essas falhas do pão com partes do pão. Isso aí a gente vai ver na produção, tá? Outra coisa que eu fiz, eu dei volume pro queijo. O queijo aqui, como ele derreteu, ele ficou muito dentro da carne. Então aqui dá para ver que ele tá bem integrado a essa carne. Não dá para ver que é um queijo só aqui. Ele tá derretido e tá um pouco feio, um pouco estranho. Tá um pouco falho aqui, tá? E aqui também tá muito pouco. Por exemplo, eu sou um louco por queijo. Então, eu gosto de ver queijo aqui, realmente, tá? Não exagerei muito. Coloquei um pouquinho mais de queijo, dei um pouco mais de cor. E, isso aí é um cheddar de verdade, beleza? Dei um pouco de brilho. Esse brilho aqui é muito interessante que vocês saibam, Vocês estão vendo que tem brilho aqui, por causa da iluminação que a gente usou para fazer a foto, tá? Quando eu adiciono um pouco de queijo a mais, muitas vezes não vai vir com brilho, tá? Vai vir seco, vai vir sólido. Eu tenho que adicionar. Vocês conseguem ver aí pontinhos de brilho aqui? Então, esses pontinhos de brilho aí tem um macetinho bem legal que funciona para algumas coisas pontuais, não funciona para tudo, tá? Mas para isso aqui funcionou muito bem, ficou brilhoso, ficou bem bonito, eu gostei do resultado, tá? Outra coisa que a gente tem que perceber é a carne, o hambúrguer. O grande protagonista de um sanduíche geralmente é o hambúrguer, certo? E esse hambúrguer aqui, apesar de ser muito gostoso, porque eu já comi várias vezes esse sanduíche, aqui ele tá muito feio, tem algumas falhas, alguns buracos nele. Olha, aqui tem um buracão, tá? E não é que foi mal feito, não, porque é um hambúrguer artesanal, de fato. Então ele não é perfeitinho, ele é assim mesmo, tá? Mas para fazer uma publicidade disso aqui, a gente pode fazer um pouco uma maquiagem legal. Se a gente não mentir no que a pessoa tá vendo, a gente só deixar mais atraente, tá tudo certo, pessoal. O foda, sabe o que é? Eu pegar esse hambúrguer aqui,
triplicar o tamanho dele e falar que é assim, chega lá na hora e não é, entendeu? Aí sim é um pouco ruim. Então, o que eu tenho que pensar quando eu vejo um hambúrguer assim? E é uma coisa muito interessante que pouquíssimas pessoas pensam dessa forma, até onde eu sei, tá? Nunca vi ninguém pensando ou falando para alunos ou outras pessoas sobre isso. É o seguinte, quando a gente tem muita sombra, vou mostrar para vocês uma coisa. Essa área aqui, tá? A gente consegue ver que essa área aqui tem uma quantidade uma quantidade bem significativa de sombra aqui, ó. Vocês conseguem ver que aqui a sombra vai daqui até aqui embaixo do queijo. Por quê? Porque é o queijo que tá, né? A luz está vindo aqui de cima e aqui tá projetando uma sombra, a sombra do queijo. Só que é o seguinte, por que a sombra está sendo projetada desse tamanho? Por que a sombra aqui é tão grande? Porque provavelmente essa área do hambúrguer, ela tá entrando para dentro do pão, tá? Aqui é a superfície do pão e aqui, ó, é como se ele estivesse indo para o interior do pão, tá? Indo para o meio do pão que está mais ou menos aqui. Se a gente tirasse todos os ingredientes, a gente ia ver que o meio do pão está mais ou menos aqui. Então, essa cavidade aqui na carne é como se fosse esse buraco aqui, ó. Vocês conseguem perceber que isso aqui é um buraco? Vocês conseguem perceber que aqui tem um buraco? Então, o que eu presumo, vendo essa sombra desse tamanho aqui nessa área do hambúrguer, é que aqui falta carne. Seria interessante aqui ter carne para confortar esse queijo aqui, para o queijo ficar em cima da carne e não projetando sombra. Quando um objeto projeta sombra em outro objeto, dá a entender que esses dois objetos estão distantes um do outro. Quanto menor a sombra, mais próximos estão os objetos. Entenderam? Então, por isso que se eu diminuo essa incidência da sombra aqui, se eu diminuo essa projeção da sombra aqui, eu dou a entender que essa carne está mais próxima do queijo, ou seja, aqui tem mais carne. Entenderam? Vocês estão entendendo a lógica? Como que eu fiz isso? Olha só. Olha lá, eu preenchi isso aqui de carne. Com o meu carimbo mesmo. Eu posso, na produção, vocês vão ver se a gente pegar um hambúrguer sem carne ou com carnes meio falhadas assim. Eu simplesmente peguei o meu carimbo e, com muito cuidado para não ter repetição demais, eu preenchi esse espaço aqui com carne. E agora a gente tem a impressão de que o hambúrguer está completamente denso, tá? E ele tá sem falhas, ele tá encostando no queijo. Vocês conseguem perceber isso? Aqui agora é como se o queijo estivesse em cima realmente da carne. E isso tudo, pessoal, só por causa da sombra, tá? Quando a gente vê uma sombra muito intensa ou uma projeção muito larga de uma sombra entre um objeto e outro, quer dizer que esses objetos estão distantes. E aqui, a única coisa que eu não quero num sanduíche é que um ingrediente esteja distante do outro, porque é como se a gente estivesse separando os elementos de um burgão desse aqui só para ter mais tamanho, né? E não é verdade, a gente quer um hambúrguer compacto. Quando eu falo um hambúrguer, eu falo sanduíche inteiro. A gente quer um sanduíche compacto, com todos os ingredientes ali bem juntinhos uns dos outros e suculento, tá? Essas carnes assim com buracos e tudo mais, a gente não vê suculência nela. Eu não consigo ver essa carne suculenta. Eu tô vendo ela um pouco seca e por causa das rachaduras dela, dos buracos dela, eu acho que ela tá um pouco quebradiça, alguma coisa assim. Então, a gente tem que o quê? A gente tem que arrumar essas coisas, tampar as falhas da carne, deixar ela bem densa, deixar ela bem uniforme em relação à densidade, sem buracos, talvez com imperfeições em tamanho e tudo mais. Tudo bem, aqui ó, tá maior do que aqui, tudo bem.
mas sem buracos, tá? Sem falhas e o mais próximo possível de todos os ingredientes, para a gente ter essa noção de que todos os ingredientes estão em contato, estão ali presentes no sanduíche, dando o sabor geral, né? Eu não compro um sanduíche para comer o queijo, depois comer o hambúrguer, depois comer o bacon, depois o tomate. Eu compro um sanduíche para comer tudo junto. Então tem que estar tudo bem unido ali para dar essa noção de suculência, beleza? Tá aí uma dica que eu não vejo ninguém falando dessa questão da distância entre objetos e sombra e etc. E é muito importante que você saiba disso, entendeu? Beleza, espero que vocês tenham entendido. E segunda parte aqui, ou terceira, né? Não sei, é o queijo. O queijo, o que eu fiz? Com o brush, pessoal, brush. Eu não usei carimbo nem nada. Com o brush, eu selecionei um amarelo que realmente eu queria usar aqui e com muito cuidado eu fui fazendo com um pincel com uma opacidade um pouco menor. Eu fui fazendo algumas passagens aqui. Em alguns lugares eu usei o carimbo, tá? Para replicar uma área do queijo em outro lugar, mas eu usei muito o pincel, o brush normal. Porque depois que eu usei o brush, eu tenho que chegar na textura original desse queijo, que conta com essas gotículas aqui na verdade seria como se fosse gordura, mas que dá brilho. Quando a luz bate no queijo, a gente consegue ver o reflexo dessa luz, o que dá essa suculência nos alimentos, beleza? Esse reflexo, esse brilho. Então, essa textura aqui, pelo que eu estou vendo aqui, vocês também podem ver, é muito simples. A gente só talvez usaria um noise em tudo para uniformizar, né, esse ruído em todo o queijo, e também colocaria aqui essa luz de uma forma que eu vou mostrar para vocês depois que eu coloquei, beleza? A sombra, obviamente que esse queijo aqui, nessa parte, ó, não existe essa parte que eu criei aqui do queijo. Então, com o brush também eu criei essa parte e projetei uma sombra de contato, tá? A sombra de contato mostra que esse queijo está realmente em contato com a carne, tá? É exatamente isso que eu busquei aqui desse lado, onde tinha um buraco gigante, por isso que a sombra também estava muito gigante. Aí quando eu aumentei o volume de carne, a gente tem uma pequeniníssima sombrinha de contato aqui, tá? Quanto menor a distância entre dois objetos, menor será a sombra, beleza? Entre esses dois objetos. Tá, o bacon eu não fiz, não usei, não tem tanto segredo. Usei aqui um ajuste que saturasse mais o bacon, deixando ele mais vermelho, tá? Porque ele tava bem, olha aqui, tava bem branco, bem rosa. Eu quero o bacon bem queimadinho, tá? Então eu deixei ele mais suculento, eu deixei ele mais tostado, com um efeito de saturação e talvez um curves, tá? Um burn and dodge. Eu adoro usar o dodge and burn, na verdade. Vocês sabem disso, vocês que me acompanham, e dá muito certo para vários casos, tá? Nesse caso aqui, eu acho que somente dois ajustes de saturação já resolveria o nosso problema, tá? Varia de caso para caso, por isso que você tem que entender quais ajustes usar, porque varia, os ajustes variam de acordo com as imagens, tá? Não é que se eu usar o Hue Saturation aqui, eu não posso usar o Curves. O Curves ou o Hue Saturation eu consigo chegar em resultados extremamente semelhantes. Porém, às vezes um é mais fácil que o outro, dependendo da imagem que você usar, tá? Por isso que é importante você conhecer as ferramentas e os ajustes do Photoshop. No tomate eu fiz basicamente um reflexo de luz, tá? Só clareei aqui as extremidades do tomate, porque a gente está recebendo uma luz de cima, então para mim fez sentido fazer esse reflexo, tá? E na alface eu não mudei nada, eu achei ela linda, não mudei absolutamente nada, tá? E no pão foi aquilo que eu falei no começo, ó, aqui tinha um buraco e algumas rachaduras, eu simplesmente com o meu carimbo fui pegando pontos específicos do pão e tampando essas imperfeições. Aqui em cima a mesma coisa, você pode ver que aqui tem uma falha no pão de cor mesmo, mas eu não queria essa falha, eu queria já
preencher isso aqui com mais gergelim, etc. E olha lá, fui fazendo isso aqui e o resultado final foi esse, beleza? Basicamente, pessoal, eu queria muito que vocês anotassem. Se vocês não entenderam tudo e não conseguiram anotar, depois voltem esse vídeo e anotem os passos importantes. Por exemplo, a união entre os elementos, manter a carne próxima dos outros elementos, dos outros produtos do sanduíche é muito importante. Reproduzir o reflexo dessas luzes, esse reflexo dessa carne que você acha que tinha, não tinha. Olha lá, era assim. E eu fiz esse reflexo acontecer, tá? Existem inúmeras formas de fazer e eu vou mostrar para vocês na produção. Enfim, deixar os elementos mais brilhosos é uma boa. Por que eu abri essa outra foto? Porque nessa foto aqui eu não fiz nenhum tratamento. Esses reflexos, tudo isso aqui, o bacon mais vermelhinho, o tomate, isso aqui é exatamente a foto que eu tirei, tá? Não tem muito tratamento aqui. O tratamento que tem aqui deve ser um pouco de camera raw que eu fiz na época. Inclusive essa foto aqui eu não tratei para fazer isso, eu já peguei do jeito que ela é, tá? Então, por causa da iluminação do dia da foto, veja que eu pulo muito. A fotografia é um fator primordial para você pular várias etapas, vários processos e ter uma coisa de qualidade. Veja, com essa foto eu não precisei fazer nem 1/3 do que eu fiz com aquela outra, tá? Porque essa foto aqui já está muito boa. O pão não tem tantas imperfeições, na verdade nem tem imperfeição. O hambúrguer está muito colado, olha só, está muito colado no queijo, como eu fiz lá, tá? E tá tudo muito bonito. Então, não precisei fazer muita coisa aqui, nem aqui, tá? Então, beleza, pessoal. Beleza, né? Vamos lá. Pus aqui, ó, uma folha em branco, um papel em branco e a gente vai agora lá baixar o nosso hambúrguer. Deixa eu abrir uma página anônima aqui. Eu vou te dar duas opções. Você vai vir no Unsplash, burger. Calma que eu não vou pegar hambúrguer daqui, beleza? E vou aqui, ó, burger. No Google. Seguinte, no Unsplash, o que acontece? A gente pode pegar referências. Se vocês já viram alguma aula minha de introdução à manipulação e etc., vocês sabem que um dos primeiros passos e mais importantes para você fazer qualquer manipulação, tá certo que nem todas você precisa fazer esse passo, mas é muito importante que você faça quando você tem um pinguinho de dúvida ou quer alguma ideia, é buscar referências. Então, no Unsplash eu só tenho fotão massa, tá? Eu não vou pegar essas fotonas porque nem sempre o seu cliente que você vai capturar aí, ele tem uma fotona dessa, tá? O que eu vou pegar aqui? Referência de cor, referência de tamanho. Olha só, isso aqui. Você pode ver que esse hambúrguer aqui, se a gente pegasse ele, a gente poderia facilmente organizar para deixar essa carne aqui um pouquinho menos quebrada, tá? A gente poderia deixar esse pão aqui talvez com mais gergelim desse lado ou tirar todo o gergelim dele, que daria um pouquinho de trabalho, mas dá para fazer, tá? Talvez a gente deixaria essa alface aqui um pouquinho mais verde, enfim, dá para fazer muita coisa, mas a gente já tem referências aqui, tá? Cores, cor do queijo que tá muito bonito e etc, tá? Então, o Unsplash ou qualquer, olha que maravilha, o Unsplash ou qualquer outro banco de imagens serve para você buscar referências, tá? Quando você pegar um cliente aí de delivery ou qualquer outro hamburgueria pequena, etc, pelo amor de Deus, não venha nesses banners, nesses sites assim, e por exemplo, pega esse sanduíche e lá e faz um impulsionado, ou faz um post, ou faz um banner com esse sanduíche falando que esse sanduíche é do seu cliente. Pelo amor de Deus, tá? Não façam isso. A coisa mais simples se o cara tá fazendo sanduíche para vender, marca um dia com ele, fala assim, cara, faz um sanduíche de cada aí para mim, mesmo que, sei lá, depois você você cubra esse entre aspas prejuízo, porque não é sua função fazer isso, tá? Eu tô falando se você for muito camarada mesmo, porque se o cara for te cobrar
todas as unidades que ele for fazer, vamos pôr aí 5, 4 unidades de hambúrguer para você tirar foto para fazer a publicidade dele, pô, aí é tenso, né? Mas pode acontecer de tudo, acreditem, pode acontecer de tudo, tá? Mas o que você vai falar para ele? Cara, tira uma foto, faz um sanduíche de cada, tira uma foto dele, ou deixa eu ir aí, eu vou tirar uma foto de cada sanduíche seu, e aí sim a gente faz a publicidade, porque, cara, não rola de pegar sanduíche pronto assim de banco de imagens para fazer um impulsionado ou para fazer uma publicidade para esse cara, tá? Pelo amor de Deus, gente. Isso aqui é referência. Agora vamos lá, vamos para os reais mesmo, né? Burger, no Google também tem muito hambúrguer montadão assim, né? Olha que aqui é o mais, até agora é o mais caseirão que eu vi. O resto é tudo Burger King, etc. Tá? Mas vamos procurar um bem caseiro. É claro que a gente também não vai apelar, tá? Eu vou pegar qualquer um aqui e vou fazer. Não, dá para fazer com qualquer um? Óbvio que dá. Mas você também tem que pensar na apresentação do seu cliente. Então eu tenho que pegar um hambúrguer que me mostre, pelo menos nessa perspectiva, os ingredientes daquele hambúrguer, tá? Então, ó, burger, talvez por ter pesquisado em inglês, ele tá pegando muita imagem boa. Mas deixa eu tentar aqui, ó, esse aqui tá cortando. Ah, aqui ó, aqui a gente começa a ver uns interessantes, ó, não tem muito o que fazer. Vamos lá, vamos procurar algum aqui que realmente vai fazer sentido pra gente trabalhar. Deixa eu ver aqui. Esse aqui seria uma boa, tá? Mas já tá muito bonito. Vocês não estão entendendo, eu acho. Eu quero pegar uma foto ruim. Eu quero pegar uma foto realmente que você vai falar, cara, essa foto já tá recortada e tudo, seria perfeito se não tivesse recortadinho tudo, porque eu quero fazer do zero. Mas olha só, é desse tipo de foto que eu tô te falando. É desse tipo de foto que eu quero, tá? Uma foto mais real possível. Pra gente não ter desculpa, tá? Não quero... Ah, você fez aquilo lá porque a foto é muito boa. Não, vamos tirar a prova aqui agora. Vamos tentar aqui, ó, sanduíche... Não, pit dog. Pit dog, cara, mas pit dog não é gourmet, né? Só, o bom do pit dog do brasileiro é esse. Você só vê milho, ervilha... linguiça e salsicha, cara, eu amo isso, meu Deus do céu, deixa eu tirar disso aqui. Hambúrguer, bem brasileirão mesmo, com G-U-E, vamos ver. Simplão, muito fácil de fazer isso aqui. Real, na vida real, muito fácil. O alface tá muito de novela, tá? Verdão e tudo. Mas vamos procurar mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Porque é realmente fácil de fazer um hambúrguer assim. Eu falo porque eu gosto muito de fazer e não é complicado, tá? Ó, legal isso aqui, hein? Legal isso aqui. Tá com Dream Team aqui. Dream Time, na verdade. Mas eu acho que eu vou pegar ele. Deixa eu ver aqui. Sabe por quê? Porque esse aqui tem uma falha gigantesca na foto dele. Que pode ser que a gente tenha que resolver. E vai ser ótimo resolver isso com vocês. Esse pão tá muito estranho. E olha que parece um chapéu. O que a gente tem que fazer aqui é deixar esse sanduíche bonito. Porque tá bem feio. Vamos tentar pegar ele? Esse aqui eu confesso que vai ser um desafio tanto. Porque tá realmente muito feio. Beleza, vamos pegar esse aqui mesmo. É isso aí, vamos pegar esse aqui mesmo. Primeira coisa, deixa eu tirar esse Dreamtime aqui. Deixa eu tentar tirar de uma forma mais simples.
Vamos ver se ele vai sair com facilidade. Não, vamos ver com isso não. Vamos ver com o meu amiguinho aqui. E não tem importância ter algumas falhas, porque a gente vai mexer nesse queijo aqui, tá? Vamos lá. Não quero passar muito grosseiro assim pra não... Mas, gente... Vamos com um carimbinho. Beleza. Isso aqui, obviamente, vocês não teriam que fazer, porque vocês iriam trabalhar com a foto do seu cliente, tá? E eu peguei esse sanduíche aqui, com essa imbira desse logo aqui no meio dele, porque realmente ele tá muito feio. Ele tá realmente muito feio. E a gente vai melhorar ele aqui, tá? A gente vai fazer de tudo para melhorar ele aqui. Isso aqui também não vou ter muita importância passar do ponto aqui, porque provavelmente eu vou ter que arrancar esse tomate daqui. Já tô pensando no que eu vou fazer aqui, pessoal. O meu carimbo, vocês podem perceber que eu tenho que apertar várias vezes para ele tampar de fato alguma área, porque eu ponho ele sempre com uma opacidade menor que 100%, tá? Para eu ter mais controle sobre o que eu tô fazendo. Então aqui, vamos lá. Basicamente, nosso sanduichinho aqui, deixa eu mudar o background dele. Deixa eu mudar aqui a cor do background, só para eu ter noção daqui do recorte que eu tenho que fazer nele. Recorte do sanduíche. Recorte do sanduíche, você vai ter que recortar a foto do seu cliente. Você vai vir em Select Subject, talvez. Eu aconselho que você tire foto do sanduíche do seu cliente com um fundo contrastante, tá? Com um fundo que tenha contraste com o pão e etc, para você não ter tantos problemas no recorte, tá? Eu sugiro até que seja um fundo escuro. Um fundo escuro é melhor, tá? Como as fotos que eu fiz daquele cliente meu que eu mostrei para vocês no começo. O fundo escuro com o pão, o sanduíche, o hambúrguer, o ovo, o queijo, ele dá um contraste legal. Então você não vai ter tanto problema. Aqui eu tô tendo um pouquinho de problema porque maionese branca, o reflexo da luz no queijo é muito claro, então ele dá uma diferença aqui na seleção, tá? Mas não tem problema, vamos lá, vou fazer algo realmente rápido. Na verdade rápido não, no tempo que eu faria mesmo, para mostrar para vocês que não é um bicho de 7 cabeças, beleza? Claro que sempre demora um pouco mais porque eu faço explicando. Se eu fizesse sem explicar nada, com certeza seria muito mais rápido. Fiz a minha seleção? Fiz a minha seleção. Opa, faltou a maionese aqui. Gosto muito de uma maionese. Ok, venho aqui e crio uma máscara. Criei uma máscara, nosso sanduíche está aqui muito, muito feio. O que a gente precisa? Primeiro, a gente precisa entender os ingredientes do sanduíche. O ingrediente é alface, carne, queijo, tomate e cebola roxa. E um pão muito feio, tá? O que a gente pode fazer nesse caso aqui? A gente pode chegar aqui, deixa eu transformar isso no Smart Object, tá? Eu vou chegar aqui e vou recortar essa parte aqui do meu sanduíche. Crio uma máscara aqui, vou dar um Ctrl J e vou inverter a máscara. O que eu estou fazendo? Eu dividi meu sanduíche em dois agora, tá? Eu simplesmente criei uma máscara onde eu quis recortar, tá? Depois eu dupliquei essa área e inverti a máscara para ocultar o que não tinha ocultado na máscara anterior, tá? Então uma máscara tá só com isso e uma máscara tá só com isso. Agora eu preciso dar um jeito de acrescentar tomate e cebola roxa aqui para não ficar essa entrada gigante que a gente tem aqui. Essa entrada aqui, ó, meu Deus, não deve existir no sanduíche. Isso aqui tá parecendo um chapéu, tá? Tá parecendo um chapéuzinho e não é bom.
é bom, lembra que eu falei para vocês, todos os ingredientes estarem bem compactos. Então, onde que o pão está encostando aqui? Não está encostando em nada. Essa área aqui é totalmente inútil para um sanduíche, tá? O sanduíche tem que ter a largura dele, com ingredientes aqui, aqui, em todo lugar. O que a gente pode fazer aqui, pessoal? A gente pode ir na internet, nossa querida interneta, e colocar aqui, ver algum outro sanduíche que tenha tomate, ou pegar aqui, ó, tomate fatiado, ou slice potato, ó, tomato, potato é batata, mano. Beleza, e aí, vamos lá, a gente tem aqui as fatias de tomate. E, pô, Fábio, sério, você vai pegar um tomate de outro lugar e colocar lá? Sim, eu não tô fazendo nada que não exista nesse sanduíche. Eu só tô pegando um tomate mais, né? Não mais apresentável, mas um tomate que vai ocupar mais área desse sanduíche aqui. Então eu vou pegar aqui, ó, show de bola. Esse tomatinho aqui eu acho que vai ser sucesso. Pego a minha varinha mágica, Select Subject. Como o fundo aqui é branco, tá muito de boa, a seleção vai ser quase perfeita, ótimo. Aqui eu tenho o meu tomatinho, eu posso ajustar a perspectiva dele, porque a parte de cima dele quase não vai aparecer, por quê? Porque tem um pão, meus amigos, tem um pão aí. Eu venho aqui com o meu Warp e vou fazendo, obviamente, a curva perfeita. Eu não quero esse tomate aqui parecendo um tomate artificial. Eu quero que ele realmente esteja muito bem posicionado aqui, tá? Então aqui, ó, 2 tomatinhos bem interessantes. Depois a gente vai ajustá-los, colocar sombra, colocar tudo, mas beleza. Agora, cebola roxa, tá? Onion slice. Acho que eu vou ter que pôr... Ah, não, mas onion já tem aqui a roxinha. Ótimo, maravilhoso. Essas aqui estão sensacionais. Deixa eu ver aqui. E esses ingredientes são muito fáceis de encontrar imagens deles, pessoal, no Google. Por isso que é simples de fazer uma coisa bem feita, porque não é difícil de você encontrar imagens que vai te auxiliar num processo de criação bem feito. Você não precisa de muita coisa para fazer algo bem feito aqui. Não vou fazer com a varinha mágica, não. Vou usar o meu laço. Até porque essa parte de cima, como eu falei para vocês, quase não vai aparecer, tá? Inclusive, nem toda essa cebola vai aparecer. Talvez eu nem use ela inteira. Eu pego aqui, vou apagando na máscara, ponho o meu preto aqui no topo e com Alt ou Option no Mac, Backspace no Windows e Delete no Mac, você vai adicionando essa cor preta que está no topo aqui da sua paletinha na máscara. Alt Backspace, adiciona o preto lá. O que faz o preto em uma máscara oculta a área da seleção. Então, estou fazendo aqui a seleção nas áreas que eu quero ocultar. Com o Shift pressionado, eu adiciono seleção em outras áreas. Com o Alt pressionado, eu subtraio seleções de outras áreas. E ó, tô fazendo de forma bem rápida mesmo, bem grosseira, tá? Para vocês não perderem tempo. O recorte, o refino, vocês vão fazer aí com mais calma, com certeza. Mas eu quero só mostrar para vocês a possibilidade de fazer algo super bem feito, com uma imagem bem ruim. Eu achei muito ruim a imagem desse sanduíche. Comentem aqui se vocês também acharam, por favor. Porque eu não quero que vocês falem, ah, você falou que é ruim, mas nem era legal. Eu juro pra vocês que eu achei horrível. E eu tô tentando fazer ficar legal, tá? Isso eu poderia fazer com qualquer imagem, tá, pessoal? E aí, aqui agora a gente pode ter aqui, ó, mudar um pouquinho a perspectiva dessa cebola, ó. A perspectiva tá para trás, não tá para frente, então eu posso fazer assim.
eu posso pegar partes, ó, vou transformar no Smart Object. Agora eu posso pegar partes dessa cebola, partes aleatórias mesmo, pessoal, não precisa ser algo bem, e vou na própria layer, tá, do Smart Object, eu aperto um Ctrl J para duplicar essa parte que eu acabei de colocar, porque eu quero fazer isso aqui, ó, colocar em alguns lugares só o pedaço da cebola, só uma parte da cebola, tá? Igual tá aqui, ó, tá vendo? Então aqui eu posso fazer isso, mas aqui eu vou precisar, ó, deletar algumas partes, tá? Posso vir ou com a borracha também, apagando o excesso, enfim. Posso fazer de várias formas, mas eu vou deixar algumas áreas assim, tá? Vou deixar essa aqui por enquanto, depois se precisar a gente coloca mais. Agora, eu posso vir aqui, coloquei os ingredientes que estão aqui, eu posso vir aqui com o meu brush preto e ocultar todos os elementos aqui de dentro que eu não vou mais usar, porque eu acabei de colocá-los aí. E agora, de novo, eu posso fazer de duas formas, ou pegar um pão na internet, ou vir aqui e usar, usar esse próprio pão. Usar esse próprio pão, tá? Vantagens de usar o próprio pão. Talvez esse seja exatamente o pão que seu cliente tem. E pão é uma coisa muito particular, pessoal. Pão é uma coisa que realmente num sanduíche, cara, se o pão do sanduíche não é legal, eu não animo, entendeu? Então, eu posso vir aqui, transformar no Smart Object esse pão aqui e com o Warp dá uma aumentadinha nele, dá eu quero esse pão um pouquinho mais alto, tá? Ele não precisa ser tão baixo assim. A gente pode, sei lá, botar a culpa na perspectiva, tá? Legal. A gente tem aqui, ó, diminuir um pouquinho. O queijo quase não tá aparecendo e eu quero que ele apareça, tá? A cebola tá legal, eu quero a cebola aqui mesmo. Essa aqui eu posso até colocar ela, deixa eu tirar ela, deixa eu ver se fica bom. Beleza. E olha só, pessoal, a gente tem aqui um hambúrguer basicamente arrumado, certo? O que a gente tem que fazer agora é a integração das imagens. A gente tem que pegar o tomate, que eu acho que a gente não precisa de ajustar, transformar ele no Smart Object, tá? Não precisa ajustar muito a cor dele, mas a saturação, porque ele está numa saturação legal, com base no alface que está bem verde, na carne que está bem intensa, no pão que está bem claro, enfim. Mas a gente pode diminuir um pouco a luminosidade dele, porque ele está embaixo do pão, tá? Opa, mexi na saturação, não vou mexer. E aqui, ó, a gente pode diminuir um pouquinho o brilho dele aqui, um pouquinho, tá? Da cebola também, com o Hue Saturation, estou fazendo isso, diminuindo um pouco do brilho aqui. Aí aqui no tomate eu vou ocultar essa cebola, aqui no tomate eu vou adicionar um outro, deixa eu ver um Curves aqui, porque eu quero diminuir a luminosidade dele com contraste, exato. Aí, ó, o que que eu fiz aqui? Eu estou diminuindo com curves, vindo para baixo, eu diminuo a luz, tá? A intensidade. E aqui no meio eu estou diminuindo dos meios tons, então eu estou dando contraste, tá? Nesse ajuste que eu estou fazendo. Só que eu vou inverter a minha máscara dessa curva e vou revelar esse ajuste que eu acabei de fazer com um brush branco somente aqui, ó. Com um brush um pouquinho mais suave, somente aqui, ó, na parte de dentro. Tá? Aqui também. Vou pegar um brush suave aqui. Esse brush está muito forte. Aí.
Aqui também, ó, na parte de dentro aqui eu quero esse tomate um pouquinho mais. Ó, ele vai entrando aqui para baixo do outro tomate, então ele vai tendo uma sombrinha. Aqui também, entenderam? Aí é uma lógica que a gente tem que usar para sombra. Aqui nesse ajuste aqui que eu diminuí a luz dele, eu vou aumentar a luz dele eu vou ocultar parte desse efeito, tá? Nas partes que eu tô vendo que o tomate tem luz. Tô vendo que tem luz aqui nele, ó, na imagem original. Então, eu vou deixar, até porque no outro tomate dessa imagem aqui, da imagem anterior, tinha luz no tomate também, tá? Ele tinha pontos de luz, tá? Mas não vou tirar de tudo, vou deixar um pouco escuro ainda. Inclusive, pesei muito a mão aqui. Aqui pode ser claro, mas aqui embaixo não, tá? Beleza. Ajuste de luz, pessoal. Somente ajuste de luz, tá? E agora, talvez o mais importante para dar sentido, para fazer sentido esse tomate aqui, é a sombra de contato, a sombra que vem embaixo do tomate. Então, eu venho aqui, ó, com um brush, pego aqui, ó, um vermelho, o ponto mais escuro do próprio tomate, ou eu pego uma cor de sombra mais pro lado avermelhado, porque o tomate é vermelho, a sombra, ele está recebendo luz, né, da fotografia e tudo mais, a sombra dele, ele reflete essa luz, essa cor na sombra que ele emite, tá? Então, eu tô pegando basicamente uma cor parecida com a dele, só que mais escura, e dando aqui, ó, dando aqui um pouquinho de sombra de contato. O recorte dele não tá tão legal, a gente vai arrumar isso. A sombrinha bem de leve, lembra que eu falei que quanto maior a sombra, aí vem os fundamentos daquela análise que a gente fez no começo. Quanto menor a sombra, mais próximo esse tomate está do objeto, tá? Então, ó, aqui eu pesei um pouco, então aqui também, beleza? E aqui, como eu tô vendo um filetinho branco nesse tomate, eu tenho que fazer um recorte mais refinado. Como que eu vou fazer esse recorte mais refinado aqui? Eu vou pegar a seleção dele, Ctrl, clico na máscara, na própria layer, na thumbnail da layer do tomate, venho em Select, Modify, Contract, 1 pixel, eu contraí 1 pixel, tá? Eu contraí 1 pixel. Agora eu vou apertar a máscara. Se ele ocultar o miolo, a parte de dentro do tomate, a gente inverte a máscara. Se ele ocultar a parte de fora, tá tudo certo. E é isso que ele fez, tá? Ocultou a parte de fora. Agora eu tô achando ele muito saturado. Então, aqui em cima do Curves que a gente colocou, eu vou adicionar um Hue Saturation. Eu vou tirar um pouquinho da saturação desse tomate. Pouco mesmo, tá? Vou deixar ele preto. Vou deixar ele uma cor mais agradável aqui, beleza, um pouquinho mais saturado, ok, show de bola. Agora eu posso muito bem vir aqui, ó, adicionar um exposure, que é uma exposição, basicamente é colocar muita luz, colocar muita sombra, tá? E vou aumentar bastante aqui, porque eu vou inverter essa máscara e agora eu vou dar alguns detalhes de luz aqui. O tomate, a casca do tomate principalmente, ela absorve muita luz, ela reflete muita luz, tá? Então aqui, ó, em algumas áreas mais claras do próprio tomate, da imagem original do tomate, eu vou intensificar essa claridade, tá? Bem sutil. Se você quiser até deixar o brush um pouco mais opaco, tá? A opacidade 20 aqui, ó, para você ter um pouquinho mais de controle, tá? Ó. Detalhezinhos mesmo, que eu aumento um pouco a opacidade para dar mais força aqui nessa parte aqui do tomate. Bem sutil, um detalhe bem sutil, só para fazer sentido. Beleza. Lá, o tomatão tá bonitão, né?
Beleza. Essa carne aqui não tá tão bonita, tá bem irregular, tá bem, né, estranhona, mas beleza, a gente tenta arrumar ela. Eu tô vendo que a carne tá recheada, né? Parece que ela tem recheio de algum verde, cebola tá dentro dela, queijo, parece, enfim. Aqui também tem alguma coisa. Pode ser que seja o carro-chefe do seu cliente. Então, a gente também não pode tirar esse efeito, esse atributo, né, do sanduíche dele. Essa sombra de contato está muito forte, então eu vou tirar um pouco, deixa, como estava muito forte, deixa muito artificial. Então eu posso só arrastar ela um pouquinho para cima. Lembra, né? Quanto mais próxima, quanto mais curta a sombra entre um objeto e outro, mais próximo esse objeto está do outro, mais próximo tá um do outro, tá? Então aqui, ó, essa parte do tomate está um pouquinho mais distante da carne, mas está muito próxima do queijo. Então eu posso vir depois ajustando essas áreas pontualmente, tá? Ó, deixa um pouquinho de sombra aqui, ó, bem mais sutil. Isso. Aqui também um pouquinho mais forte, porque o contato aqui também está bem próximo. Aqui um pouquinho mais, porque aqui tem uma cavidade, então pode ser que seja, tem uma sombrinha a mais aqui. Aqui também, mas aqui tá bem próximo. Aqui também próximo. Pô, Fábio, se eu for demorar isso tudo num banner só do cara, é aí que eu te falo. É nessas horas que eu posso cobrar um pouquinho mais do que meu concorrente, entendeu? Quando eu mostro para ele o resultado do meu trabalho e do meu concorrente, ele fala, realmente, deixa eu pagar um pouquinho mais porque vale a pena. Essa cebola tá muito, muito saturadona, tá muito. Eu vou diminuir um pouco a saturação dela também. Na verdade, eu vou deixar assim e vou criar um outro Hue Saturation aqui com a luminosidade, mexendo somente na luminosidade dela. Dessa forma, talvez essa luminosidade mais baixa eu faça com curves, tá? Da forma que eu fiz lá embaixo, eu só pego o meio tom e diminuo nisso, porque eu gero um contraste, é esse contraste que eu preciso agora. Vou com o Ctrl I, vou revelar esse ajuste somente nas áreas que eu realmente acredito que estejam mais escuras, tá? Essas áreas que estão entrando no pão. Essa cebola no geral aqui tá mais escura. Aqui tá totalmente. Aqui também. Parte de trás da cebola também. Aqui, ó. Beleza. Show de bola. A sombra dessa cebola no tomate não é uma coisa tão marcada, tá? São dois elementos, elementos que não tem a sombra delas, desses elementos, são mais coloridas, porque são elementos muito coloridos, tá? Não é uma sombra marcada, igual a gente tá vendo aqui da carne, que é uma coisa sólida demais, e em cima da alface, entendeu? É uma coisa mais lisa, então a sombra aqui pode ser que seja, primeiro, pela sombra ser uma sombra que está em cima do tomate, a sombra por si só já vai ser da cor do tomate, já vai ser uma cor mais escura aqui, um vermelho mais escuro aqui, mas vai ser um vermelho, tá? Ó, e aí eu realmente tenho que dar a sensação de que alguns anéis de cebola estão mais distantes, por isso que a sombra é um pouco maior. Aqui, por exemplo, ó, tem uma altura aqui entre os dois elementos. Aqui e aqui também, ó. A cebola vai um pouco para fora do tomate, então a sombra aqui é um pouquinho mais longa, tá? Mais larga. Novamente, vou fazer o mesmo processo do tomate, porque tem um filetinho branco na cebola. Seleciona
a cebola, a layer da cebola com Ctrl ou Command pressionado, vem Select, Modify, Contract 1, e aí sim eu crio a máscara. Show de bola. Bem, a sombrinha da cebola aqui eu posso dar uma diminuidinha nela para não ficar tão marcada, tá? Mais um pouquinho, algo bem sutil, é isso. Essa parte aqui do tomate, ó, vou criar um outro. Aqui embaixo eu vou colocar um outro Hue Saturation no tomate, tá? Por quê? Porque essa parte, tem uma parte aqui do tomate, essa aqui de dentro, que ela tá muito escura. Ela tá embaixo do pão e tem cebola entre ela ali. Então, ela realmente tá muito escura, tá? Algumas partes assim eu vou dar um toque a mais de sombra, que faz sentido, tá? Essa parte aqui de baixo aqui, ó, bem de baixo aqui, pode ser que tenha muita sombra aqui, por estar muito abaixo de tudo. E aí exagerei um pouco a mão aqui, eu posso ir só com o brush contrário. Se eu fiz com preto eu vou com branco, se eu fiz com branco eu vou com preto, tá? Pra ajustar do jeito que eu achar melhor. Beleza. Mais um pouquinho aqui. Beleza. Beleza. A sombra aqui também, essa sombra aqui é mais intensa também, tá? Vou pegar aqui um vermelhão mais fechado e ó, bem aqui, mais ainda. Vou pegar quase preto aqui. E vou aqui, ó, dar um pouquinho mais de intensidade. Show de bola. Uma borracha bem de leve aqui, ó, opacidade 20, apaga um pouquinho, só para não ficar tão marcado aqui. Beleza. É isso. Show de bola. Agora a nossa carne. A nossa carne eu quero deixar ela mais brilhosa, cara. Eu quero deixar essa carne um pouco mais suculenta. Mas antes disso, eu vou pegar o carimbo e vou só melhorar um pouco a estética dela aqui, só cobrindo algumas áreas que eu acho que não tem necessidade de estar tão presentes assim no nosso hambúrguer. Aqui eu estou usando o carimbo em uma layer separada da layer original, beleza? Eu estou usando o carimbo em uma layer acima, e aí eu ponho essa opção aqui, ó, All Layers ou Current and Below, porque essa é a layer corrente, ou seja, a layer nova que eu adicionei, ou a layer de baixo, tá? Se eu colocar só Current Layer e criar uma layer nova, o meu carimbo vai pegar uma layer transparente, então não vai aparecer nada. Current and Below, ele vai pegar a layer de baixo e vai replicar em cima. Ou All Layers. All Layers, ele vai pegar todas as layers que estão presentes aqui e vai duplicando em outras áreas. Eu acho legal a gente deixar Current and Below, porque eu só quero que ele pegue essa área, a área desse hambúrguer, tá? Eu não quero que ele pegue nada mais aqui. Então aqui, ó, eu tô meio que limpando algumas áreas, mas eu sei que talvez esse hambúrguer seja recheado e tudo mais, então eu vou manter essas áreas aqui, que eu achei até um pouco estranho, mas tá ok. Vou mantê-las, porque pode ser aquilo, né? Pode ser o carro-chefe do seu cliente, então faz sentido manter. Esses outros pontos aqui verdes e tudo mais, esses buraquinhos aqui, pode tampar sem medo, tá? Com cuidado para não ficar muito, para não exagerar e ficar muito artificial, tá? Mas pode adicionar carne. Você está adicionando carne aqui no seu hambúrguer, tá? Aqui, ó, lembra da sombra? Olha que sombrona aqui, ó. Aqui tá faltando carne, então eu pego alguma carne aqui próxima dessa área e vou adicionando aqui, ó,
para deixar mais cheio, um hambúrguer mais cheio. Essas partes de baixo também, tá? Sem perder aqui a sombra de contato entre o alface e o hambúrguer. E aqui também, beleza. Aqui eu acho que não precisa de tanta coisa não. Bem, aqui tá bem estranha essa parte aqui, ó. Tá mais clara do que as outras. E aí ele tá dando uma diferença um pouco bizarra aqui. Essa parte mais escura e as outras mais claras, enfim. Tá dando uma destoada de todo o resto. Tô pegando um pouco da alface ali, por isso que tá ficando um pouco verde. Eu tenho que tomar muito cuidado justamente para não deixar o hambúrguer muito artificial. Olha lá, aqui antes cheio de buraco, depois um pouquinho mais leve. Porém, esse pouquinho mais leve deixou isso aqui parecendo um bolo de carne, uma massa. Então eu posso diminuir a opacidade um pouco para voltar com algumas das texturas do hambúrguer de baixo, tá? Só que mesmo assim, olha lá, eu tampei muita coisa. Eu só dei uma amenizada, tá? Agora aqui, pessoal, a gente vai fazer aquele efeitinho de brilho que eu fiz lá no outro hambúrguer, que pode dar um ar de suculência aqui nesse hambúrguer aqui, nesse nosso hambúrguer. Primeiro eu vou unir, tá? Esse efeito todo que eu fiz aqui agora ao meu hambúrguer original. Então eu seleciono as duas layers e transformo tudo num Smart Object só. E agora eu vou criar uma layer em cima dele e vamos ver se isso aqui vai funcionar para essa imagem. Com o brush branco é uma das formas de se fazer, tá? Eu só passo aqui, ó, uma camada de branco no meu hambúrguer, tá? Passo uma camada de branco no meu hambúrguer. Quando eu fiz isso, eu venho aqui no meu Blend If e eu vou deletar, vou tirar de todas essas áreas aqui, ó, de todas as áreas escuras. Ou eu posso tentar também tirar das áreas claras, porque é aí que eu quero mais incidência, tá? As áreas claras não vai funcionar não. Vou tirar das áreas escuras, tá? Sempre aqui, ó, áreas escuras, tá? Vou tirar relativamente um tanto considerável e depois eu venho voltando aqui, ó. Eu venho fazendo esse ajuste aqui, ó, para voltar com esse brilho em algumas áreas, tá? Beleza, é exatamente isso mesmo, pessoal. Fica estranho assim mesmo, mas a gente vai revelar apenas em algumas áreas, tá? Pontualmente em algumas áreas. Ali eu gostei bastante aqui, ó. Ok. Bem, pô, Fábio, ficou muito estranho. Sim, ficou muito estranho. Agora eu vou pegar uma borracha, que eu vejo aqui, ó. Essa parte ficou interessante, tá? Essa parte ficou interessante. E algo aqui também ficou legal. Então eu venho aqui na layer que eu acabei de colocar, crio uma máscara, inverto a máscara e eu vou revelar somente onde eu quiser, tá? Eu vou revelar aqui para dar um brilho a mais. Aqui eu não preciso revelar tanto, tá? Aqui eu vou revelar um pouco. Aqui. Aqui também eu sei que tem um brilhinho legal, ó. Aqui eu sei que tem um brilhinho legal. Ó, vamos lá, antes, depois, antes, depois. Bem, conseguimos um brilho relativamente legal aqui, certo? Beleza, agora como que a gente vai melhorar ainda esse brilho? Porque tem partes que estão brilhosas e partes que não estão nada brilhosas. Vamos tentar pegar aqui, ó, embaixo, em cima da layer do hambúrguer, fazer um curves aqui e fazer um dodge, tá? Vou fazer um dodge aqui. Quando eu faço o dodge, eu aumento nos meios tons algumas áreas do meu hambúrguer, tá? E aí eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar o Blend If e vou tirar de algumas áreas. Teoricamente ele vai ficar em cima das áreas que a gente acabou de tirar,
tá? Ele vai ficar realmente basicamente a mesma coisa. A gente está fazendo o mesmo efeito no mesmo objeto. Só que aqui a gente está mexendo com o contraste geral de tudo, tá? O contraste geral de todo o sanduíche. Essa área aqui é que não está me dando resultado. Mas deixa eu ver aqui se eu consigo melhorar alguma coisa aqui, ó. Com o meu pincel branco eu vou revelando em alguns lugares do meu hambúrguer, certo? Aqui já me deu um resultado melhor, ó. Esse lado aqui do hambúrguer já tá mais suculento, ó. Era assim, aqui secão e aqui molhadinho, beleza? Já tá bem legal isso aqui. Agora essa parte aqui não tá nada legal, tá? A gente vai ter que fazer alguma coisa aqui. E essa alguma coisa que eu fiz no queijo, tá? No queijo lá, naquele outro hambúrguer que eu mostrei para vocês, foi o seguinte: eu posso tentar criar uma nova layer aqui, tá? Pintar ela de cinza, cinza qualquer. E aqui eu vou adicionar um noise, filter, noise, add noise, e vou adicionar um noise, tá? Um gaussiano mesmo, ó, uniforme não, gaussiano, que é mais marcado aqui. Beleza. E eu tô criando pontinhos aleatórios brancos, o que nada mais é que parece um reflexo irregular, tá? Eu venho aqui com OK, certo? Qual o blend que a gente usa para eliminar os pontos pretos de uma imagem? O Screen, tá? Ou overlay, ou algum outro de contraste. Olha aqui, se eu vier com o overlay, eu também elimino, não, na verdade o overlay vai eliminar, não eliminar, mas contrastar demais, e os pretos vão aparecer, mas o Screen, ele vai eliminar os pontos pretos, tá? O Lighten também, o Screen, o Color Dodge também, mas o Color Dodge é muito exagerado, porém aqui talvez fique legal o Color Dodge, viu? Vou deixar o Color Dodge aqui, porque ele deu um contraste legal aqui, tanto com branco, quanto você pode ver algumas pintinhas amarelas também, porque o Color Dodge, ele intensifica a cor do ponto em que ele está mesclado, tá? Então ele não deixa só, ele não tira o preto e deixa só o branco como o Scream. Ele intensifica o branco e tira o preto. Então faz um pouco de sentido pra gente aqui, tá? Vou vir aqui com uma máscara, inverter a minha máscara, e agora eu vou revelar em alguns pontos específicos com um brush branco. Aí eu pego um brush bem suave, com um flow ou uma opacidade mais de boa, tá? Para não ficar tão marcado assim, ó, não quero isso. E, gente, de leve, tá? De leve, você vai fazer algumas intervenções, alguns pontinhos de gordura, tá? No seu burger aí. Isso aqui vai deixar ele um pouquinho mais suculento, tá? Tá, ó. Aqui, pô, tá muito exagerado, calma, que a gente ainda vai dar um toque final ainda, depois que a gente fizer tudo isso. Ó. Onde que esses pontinhos brancos aparecem mais? Nas luzes. Eles aparecem justamente por causa das luzes. Então eu posso presumir que com o Blend Diff aqui agora, talvez eu retire ele dos pontos escuros e dê certo. Eu venho aqui, clico 2 vezes e vou retirando ele levemente dos pontos escuros, mantendo somente nos pontos claros. Ó, de leve para não sumir o nosso efeito, tá? Beleza. Ok. Olha aqui. Deu uma melhorada bacana, né? Na estética, no brilho desse óleo aí. Só que ainda está muito marcado porque o noise é uma coisa muito sólida. Esses pontinhos brancos aqui são mais
suaves, mais fluidos, né? Mais irregulares. O noise é algo bem padrão. Então a gente pode vir aqui também, ou a gente coloca um blur aqui, tá? Um gaussiano, bem de leve, para não ter tanto, só pra gente não ter tanta regularidade, né? Pra gente deixar um pouco mais irregular esse brilho. Vou até o 2 aqui, beleza, tá? Antes, depois, deu uma sutileza total. Ou a gente também pode vir com o nosso dedinho aqui, ó, e talvez modificando algumas áreas para deixar um pouco mais irregular esse brilho, tá? Para deixar alguns pontos, não é chegar e passar o dedinho em tudo não, tá? Alguns pontos a gente dá uma passada aqui, ó, para dar uma esticada nesse brilho, para não ficar tão regular assim, tá? E a gente começar a ter uma irregularidade, de uma oleosidade mais irregular. E olha lá, pessoal, a gente conseguiu, com uma imagem relativamente ruim, tá? Realmente deixar um hambúrguer desse um pouquinho mais suculento. Vocês concordam comigo que tá mais suculento isso aqui? Cara, de verdade, eu achei que tá bom? Agora a gente precisa fazer uma coisa crucial. A gente consegue ver que a resolução da imagem original não tá lá essas coisas, ó, bem pixelada e tudo mais. Só que o nosso tomate está parecendo um tomate de porcelana. Então a gente vai vir aqui e deixar ele um pouco também pixelado. Como? Com um blur bem de leve, tá? Um blurzinho 0.5, um 0.3 aqui, eu acho que já tá legal, tá? Mesmo blur na cebola, já vou até apertar no blur aqui de cima, 0.3, beleza? E agora também um noise bem de leve aqui, ó. Add noise, vou pôr mas bem de leve mesmo. Tá muito, vou pôr aqui, 1%. 1%, exatamente. Venho aqui também, filter, add noise, 1%, show de bola. Beleza. Tá, agora deixa eu ver, a gente tem que ter aqui agora deixa eu pôr esse pão um pouquinho mais posicionado, tá? Talvez diminuir, deixa eu... Ó, basicamente nosso pão tá legal, tá pronto, tá? Eu vou só fazer o seguinte, vou deixar ele um pouco mais tostadinho embaixo, com o curves, eu dou uma queimada, ou seja, eu uso um blur, ó, um burn. Burn, mesma coisa, tons médios, vou para baixo aqui e dou um OK, Ctrl I para inverter a máscara e vou fazer o seguinte, vou revelar só aqui, ó. Só aqui embaixo, um pouquinho aqui embaixo, para esse pão tá um pouquinho mais tostadinho, tá? Mesma coisa eu vou fazer no pão de cima. Eu vou pegar até esse mesmo efeito com Alt pressionado, coloco lá em cima, vou deletar toda a máscara dele, ó, tá toda preta agora, mas com brush branco eu vou revelar bem de leve aqui, ó, em cima, para ele ficar mais tostadinho também, não ficar tão pálido e branco como ele tava, tá? A diferença do pão, branco, tostadinho, beleza? Show de bola, gostei muito disso aqui. Agora eu posso pegar facilmente o meu background, colocar ele mais escuro, colocar um marrom talvez, colocar um marronzão escuro aqui, tá? Pego todo o meu hambúrguer, deixa eu dar um Ctrl G aqui, Ctrl J, dupliquei tudo, tá? Vou deixar isso aqui como backup, vou ocultar esse grupo 1 e vou transformar isso aqui no Smart Object. Tá, agora isso aqui é meu hambúrguer, esse é o meu hambúrguer, deixa eu transformar ele no Smart Object de novo para ficar desse tamanho. Vou arrumar um pouquinho a perspectiva dele aqui, para ele ficar um pouco mais
imponente. Por quê? A parte de cima estava menor que a parte de baixo. E tem que ser, esteticamente para ficar bonito, ou ele tem que ser igual ou um pouquinho maior. E aí ele fica um pouquinho mais atraente, beleza? Aqui a gente pode fazer várias coisas, pessoal. Aqui a gente pode fazer o seguinte. Primeiro, pegar uma... Deixa eu pegar aqui, ó. Wood Platform. Uma plataforma de madeira, tá? Pode ser até... Não, isso aqui é uma imagem... Platform. Isso aqui é uma imagem também do Dream. Aí é sacanagem, né? Pegar tudo de lá. Dreams Time. Vamos ver no nosso Unsplash. Aí a gente pode pegar esse Platform Wood. Aí a gente pode pegar de boa alguma coisa. Não, mas aqui a gente vai achar não. A gente vai demorar para achar aqui. Vamos aqui mesmo. Vamos pegar algo assim, ó. Vamos pôr table. Aí, algo assim, acho legal. Pequeno. Ferramentas, tamanho, grande. Vamos lá, vamos. Ó, assim, muito batido. Quero um negócio legal. Quero um negócio que, pô. Vamos voltar aqui, vamos pegar, vamos ver se a gente acha algo grande aqui. Não, pera aí. Wood Pictures aqui, ó. Opa, gosto pra caramba disso. Opa, logo gosto disso também. Vamos ver se cabe aqui. Vamos ver se a gente consegue encaixar ele aqui. Burger. Talvez a gente consiga. Vamos ver. Perspectiva completamente estranha. Arrumando aqui, tentando arrumar a perspectiva da mesa pra gente conseguir colocar esse hambúrguer aqui de uma forma legal. Porque a perspectiva aqui não tá legal não. Ó, a gente vai ter que voltar com a perspectiva anterior ou apenas com o Warp dar uma mudadinha aqui de leve. Ó. Bem de leve, arrumando a perspectiva só para ficar bonitinho aqui, tá? Bem, acho que ficou legal, não ficou, pessoal? Eu gostei, cara. Gostei desse ambiente aqui. Vamos lá, eu vou criar uma sombra. Aqui, ó, deixa eu passar para cima. Vou criar uma sombrinha aqui, de leve. Sombrinha, eu vou achatar o meu brush mais ou menos na perspectiva do pão aqui, tá? Vou deixar ele bem, quase totalmente duro. Vou pôr, achatar mais um pouco. Vocês podem ver que o brush aqui quase que acompanha a volta do sanduíche, tá vendo? Olha lá. Aí sim a sombra sai bem legal, cara. Olha lá. Sempre uma sombrinha mais forte, que é a sombra de contato. Aí eu crio uma outra layer, tô fazendo até uma sombra marrom. Deixa eu pôr um multiply aqui. Beleza, vai ficar legal. Crio uma outra layer. Com o mesmo brush eu só aumento de tamanho e aumento a suavidade dele. Vou pôr aqui um 20% de opacidade. E vou dando mais uns totozinhos assim, ó. Para essa sombra se expandir para as laterais. Beleza? Nem tanto, posso dar uma diminuída na opacidade aqui. Colocar um multiply. Beleza. Agora, a sombra que está de contato aqui, ela volta um pouco para o hambúrguer. Então eu coloco uma seleção aqui no hambúrguer. Crio uma layer em cima.
Venho aqui com o meu brush 100% normal e vou fazendo uma sombrinha de volta aqui, ó, sutil, realmente sutil. Não pego a maionese, tá? A maionese tá por cima do pão, então ela não pega nessa sombra. E a maionese tem um material diferente, então a sombra não incide nela como incide no pão, tá? Então ela é mais, tá? Ó, mais lisa. Beleza, aqui no pão eu tô vendo que, peraí, talvez a sombra resolva isso. Vou multiply aqui. Vou multiply aqui. Beleza. Vou fazer o mesmo esquema. Seleção, select, modify, contract 1. E aí eu venho aqui e crio uma máscara. Beleza. Agora ele tá bem rentezinho, bem bonitinho. Ó, minha sombrinha aqui tá bem legal. E aí, pessoal, é o nosso hambúrguer. Aí é claro, aqui você vai colocar o nome do hambúrguer. Vamos pôr aqui Burgão do John. Põe aqui, ó, Burgão. No meio aqui, vou pôr um John aqui. Por que John? Eu gosto do John, cara. Coloco um stroke aqui, da mesma cor que o meu preenchimento. Tiro o fio para deixar só o stroke, tá? Opa, deixa esse trem aí. Burgão do John. Vou deixar o John mais embaixo aqui, não vou deixar em cima não. Burgão do John. Essa folha aqui, com o Liquify eu consigo tirar essa folha de cima do meu burgão. Eu poderia apagar, claro, eu poderia, mas com o Liquify eu consigo fazer uma coisa mais fluida aqui, que eu acho que vai ficar legal. Ah, ok, se não ficar a gente apaga. Ok, olha aqui, pegando aqui um pouquinho do burguinho, jogando o burgão do John, um pouquinho, cifrão, R$18 conto. Pô, 18 conto é o preço, né não? Vocês estão achando caro ou barato? Fala aí pra mim. Deixa um pouquinho mais junto assim, pra estilizar um pouquinho. E ó lá, burgão do John. Tá, a gente tem aqui o nosso burgão do John, R$18. Somente hoje. Legal. A gente pode tirar essa folha daqui, porque tá atrapalhando o 18 aqui, mas também pode deixar. Não é uma coisa que, ai meu Deus, vai acabar com o layout. Não, a gente pode mudar a cor, se a gente quiser, a gente pode deixar um contraste legal, talvez uma cor mais escura. Só que a cor mais escura aqui não tá dando. Deixa eu deixar exatamente da cor que tá. E ao invés de mudar alguma coisa aqui, eu diminuo isso aqui. Legal, 18 aqui ficou bonito. Burgão do John. É isso. Bem, pessoal, não é um banner de um hambúrguer, mas agora você sabe tratar um hambúrguer feio, transformar ele em um hambúrguer bonito. Eu acho que sabe, não sabe? Bem, se você tiver qualquer dúvida em relação a como você trata um hambúrguer, veja essa aula. Ela vai ficar disponível por alguns dias somente aqui no YouTube, mas depois ela vai lá para dentro das minhas plataformas e você pode tirar todas as suas dúvidas aqui.
esse passo a passo que eu fiz com vocês é o passo a passo que eu uso para fazer para todos os meus clientes que têm hamburgueria, que têm hambúrguer, etc. A gente poderia dar uma limpada no pão, a gente não deu uma limpada no pão aqui, mas está tudo bem, esse pão não está tão destruído assim não. O que a gente poderia fazer para limpar? Como que a gente limparia? Do mesmo jeito que eu limpei o hambúrguer aqui, ou com o carimbo, tá? Ou a gente ia com o nosso band-aidzinho aqui, passando em cima dele e ia limpando essas rachaduras, mas tá tudo bem, nem tudo precisa ser tão perfeito, porque quando chegar na casa do cara, ele vai ver certa semelhança com o que você fez, com o que ele viu, ou com o que ele recebeu, com o que ele viu, e isso gera uma coisa boa, tá? Gera uma reciprocidade legal da parte do cliente, em vista de que você foi honesto com ele, com o que você mostrou e com o que você entregou, beleza? Bem, eu quero que vocês comentem se vocês gostaram, se vocês entenderam, se vocês sabem e acham realmente que faz sentido todo esse workflow, tudo isso que eu mostrei para vocês. E lembrando, pessoal, que essa aula e inúmeras outras aulas, mais de 80 horas de aulas estão disponíveis no Deckflix, beleza? Se vocês quiserem assinar o Deckflix numa assinatura mensal ou numa assinatura anual, tá? Ou até trimestral. Eu não sei se a trimestral vai se manter por muito tempo, mas a assinatura mensal é bem barata pelo tanto de conteúdo que tem lá dentro. É só vocês entrarem no link aqui embaixo, tá? No link que tá na descrição e fazerem aí a sua assinatura, beleza? Eu conto com vocês para compartilharem esse estudo, tirem foto, postem lá, marca o Design Criação, deixa eu ver que você está se movimentando, eu dou muito valor a isso e tamo junto, até uma próxima aula, valeu pessoal!